Bom, o Fluminense acertou a contratação do lateral René. René é aquele que estava no Internacional, que teve passagem pelo Flamengo, pelo Sport. Vamos falar disso nesse vídeo. Antes, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, participa aqui comigo, já me fala o que você acha aí dessa contratação, que já adianto aqui, já é um nome que decepciona bastante gente, está abaixo da nossa expectativa, mas vamos falar um pouco dessa contratação. Bom, essa notícia é uma notícia que saiu agora há pouco no GE, e assim, o Fluminense está na busca aí por um lateral, estava até então na busca por um lateral, a gente passou por uma proposta pelo Wendel, o Wendel que está no Porto, jogou na Seleção Brasileira, jogou Copa América, mas ao que tudo indica, tinha um acerto ali com o São Paulo, coisa até que o próprio Porto já está questionando ali, porque ele não poderia fazer um pré-acordo ali sem a ciência do Porto, mas assim, no final a questão que tem aí é que o Fluminense fez a proposta para o Wendel, o Porto aceitou, o Wendel recusou e já não tem mais o que o Fluminense fazer, tá? Até porque não vale a pena. Se o jogador já está apalavrado ou já está na intenção de jogar em outro clube, não adianta, pelo menos na minha opinião, não adianta o Fluminense ficar insistindo aí trazer alguém que não quer jogar no Fluminense, né? Então deixa essa história de Wendel para lá. O Fluminense chegou a tentar também o Esquivel do Atlético Paranaense, Atlético que foi rebaixado e deve fazer uma limpa no elenco aí, né? Os principais nomes devem sair. E agora o Fluminense fecha a contratação do René. Cara, por que essa contratação é uma contratação que de cara já decepciona? O René é um jogador que já não tinha o seu contrato renovado ali com o Inter, já estava sem clube. É um jogador que, tecnicamente, a sensação que a gente tem, né, é que a gente libera o Diogo Barbosa e contrata um jogador tecnicamente parecido, num nível muito próximo ali, né? Eu vi até agora há pouco, até indico vocês assistirem também ali um vídeo do Sentimento Tricolor ali do Dezão, falando sobre isso. Ele fez ali uma análise rápida comparando os números do Diogo Barbosa com os números do René, e são números parecidos, jogadores da mesma idade. O René, inclusive, fechou o contrato aí de 2 anos, que talvez seja muito, jogador que já chega com 32 anos, fechar um contrato de mais 2, jogador que, né, já está aí num declínio na carreira, que tecnicamente já não é lá um jogador assim, né, que seja um jogador tão promissor para o Fluminense assim. Tudo isso já vai causando ali criando uma certa decepção, né? A gente tem um super mundial pela frente, a gente vai ter uma zaga ali com Samuel Xavier, Thiago Santos, René ou Fuentes, que na verdade assim, parece que o René teoricamente vem para ser reserva do Fuentes. Mas o René é um cara que já tem ali um relacionamento com o Mano Menezes, é um cara experiente. Eu não acredito que ele venha para ser reserva, ele vem para disputar posição. E a depender dali de como o Mano Menezes pretende gerenciar, do vínculo que o Mano Menezes já tem, da maneira como o Mano Menezes enxerga o futebol dele, por já ter trabalhado junto, por ter uma perspectiva, uma expectativa ali de colocar ele para jogar, talvez ele não seja reserva, talvez ele dispute essa posição e em boa parte dos jogos ele seja titular. Isso é muito difícil da gente dizer agora. Não se sabe também ali o desempenho do Fuentes. O Fuentes jogou 2 jogos no ano passado e foi muito bem, tá? Demorou jogar no Fluminense, inclusive, mas quando jogou foi muito bem. Então ficou meio em aberto isso. Mas no Super Mundial que a gente tem pela frente, com René ou Fuentes, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva, que por mais que seja o Thiago Silva tá com 40 anos, gente. Não tem como, assim, a gente exigir tanto do Thiago Silva assim, nem exigir que ele seja o Thiago Silva do Chelsea, o Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Ele é o Thiago Silva do Fluminense, na minha opinião, tá? E aí, respeito toda a idolatria que o torcedor tem pelo Thiago Silva. Cara, no ano passado ele já não fez jogos tão brilhantes assim. Ele chegou muito bem, o Fluminense parou de tomar gol assim que o Thiago Silva chegou, mas assim, na reta final, eu já via um Thiago Silva muito mais como um jogador, assim, um bom zagueiro, com certeza ele continua sendo um bom zagueiro, mas um cara muito mais comum, né, do que aquele jogador que a gente tem aquela expectativa que seja, assim, um zagueiro a nível de futebol brasileiro, um zagueiro quase ali intransponível. A gente já viu algumas falhas, inclusive, do Thiago Silva, então não tem como exigir tanto. A gente vai para um Super Mundial aí com uma defesa que, pelo menos na minha opinião, ela é uma defesa já bastante frágil, né?
o ponto mais forte dessa defesa continua sendo o Thiago Silva? Continua sendo. Mas, de modo geral, o contexto e tudo que a gente tem ali de disponível é uma zaga fraca para o nível de futebol que a gente deve enfrentar. Mas, assim, de modo geral, o Fluminense fez aí mais uma contratação, vem se movimentando no mercado, essa já é a 5ª contratação confirmada. Alguns nomes muito bons, pelo menos muito bons na expectativa deles serem muito promissores, outros nomes nem tanto. O caso do René é um caso que provavelmente vai trazer aí muitas críticas, né? Eu já vejo bastante gente reclamando, bastante gente fazendo inclusive essa comparação, né? A gente sonhou com o Wendel, né? Fez proposta para o Wendel, não deu certo, tentou o Esquivel, que já é melhor do que o René, é melhor do que o Thiago Barbosa, não deu certo também. E o Fluminense acaba fechando com o René, que para muitos é trocar 6 por meia dúzia em relação ao Diogo Barbosa. Vejo também dessa maneira, o Diogo Barbosa ano passado fez muita gente passar raiva e eu sinceramente nem achava que o problema era o Diogo Barbosa em si, mas fica aí o registro dessa contratação do Fluminense. Quero ouvir aqui a sua opinião, quero saber o que você acha, né? Se você acha que o Fluminense está contratando realmente bem, se você acha que a gente está fazendo montando um elenco para continuar mediano, né? Pelo menos essa é uma sensação que eu tenho, que eu entendo, tá, todo o problema financeiro que o Fluminense tem, assim, que afasta, né, cria um abismo entre os principais rivais e o Fluminense. E aí eu tô falando de Palmeiras, de Flamengo, de Botafogo, de Atlético Mineiro, por exemplo. A gente tem um abismo muito grande em relação à contratação, em relação a esses outros times. E a gente vai vendo o Fluminense montando cada vez mais ali times medianos, que a gente sabe que para que a gente dispute título com esse elenco, a gente vai ter que fazer muito esforço, né? A Libertadores, o ano de 23 do Fluminense, a gente não tinha o principal elenco ali do futebol brasileiro, né? E muito menos futebol sul-americano. Mas tudo funcionou muito bem para o Fluminense chegar onde chegou, né? O Fluminense contou com um bom futebol que construiu, contou também com a sorte em alguns momentos, como no jogo contra o Inter, que o Valencia fez um jogo ali muito ruim, perdeu oportunidades ali que poderiam ter tirado o Fluminense da final da Libertadores, mas o Fluminense fez a sua parte, as coisas deram certo, tudo engrenou e a gente conseguiu chegar longe. Mas é uma receita que não se repete muito fácil, né? Principalmente, na minha opinião, tendo um técnico com o perfil do Mano Menezes, que é um cara que não é um cara tão arrojado, não é um cara que arrisca tanto e que vai buscar tanto um protagonismo, né? É um cara mais seguro, mais conservador, talvez excessivamente defensivo, pelo menos na minha opinião. Volto a dizer que no ano passado ali, quando ele assumiu o Fluminense precisava construir resultado, era o padrão esperado, era o padrão ideal para o Fluminense, tomar menos gol, jogar por uma bola, vencer o jogo ali por 0,5 e pontuar, era o que o Fluminense precisava. Mas a gente está começando um novo ano com uma competição importante, com um momento que pode ser muito bom para o Fluminense. E a gente, pelo menos na minha opinião, a gente não tem um treinador de acordo com esse cenário, com esse contexto, tá? Mas quero saber aqui a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.